Aqui em Atos capítulo 20, nós vemos a despedida de Paulo ali dos atenienses, igreja de Atenas. Ele dizendo, recomendando aos irmãos que ali estavam, ele disse: sei que após minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores, irmãos ensinando coisas perversas, pastores, pregadores, como lobo devoradores. E isto fará com que vocês se dispersem dos meus ensinamentos. Paulo preocupou muito com a igreja permanecer com os ensinamentos, com as bases. Chegou a dizer em Gálatas 1:8, se eu mesmo vier ou um anjo do céu ensinar outra coisa, outro ensinamento, não receba não, é anátema, é falso. Veja aquele severo, pequeno, velho apóstolo ali de pé, com suas costas cheias de vergões por ter apanhado, seus olhos lacrimejando, mas ele podia ver mais longe do que os outros apóstolos. A ele, a Paulo, Deus lhe deu um ministério profético, encabeçando o evangelho aos gentios, que somos nós. Ele estava ali com os lombos todos cortados das chibatadas dos soldados romanos, porém sua alma tinha lucidez, visão de longo alcance, e ele escrevendo com as mãos amarradas, sabe, escrevendo ali, alertando, recomendando a igreja a permanecer com o espírito que ele os tinha iniciado. Aquele velho companheiro, os ombros cortados de chibata, olhos lacrimejando, mas ele podia ver mais longe. Ele tinha olhos de águia, águia na Bíblia fala de profeta. Aquele telescópio operando além, através do qual eles podiam ver 120 milhões de anos-luz no espaço. Um telescópio, o cientista usa para ver o espaço, né? E Paulo, com o telescópio, que é muito mais do que estes que os cientistas usam, Paulo vendo lá muito longe, dizendo, eu sei que depois de minha partida entrarão pregadores, ensinadores como lobos para desviar-vos da verdade que eu vos ensinei. Ele podia ver diretamente na eternidade. Paulo, ali estava ele, e ele predisse isto e disse que era aquilo que aconteceria. Eu te pergunto, não aconteceu? Logo no ano 325, após a morte de Cristo, pouco tempo após a morte de Paulo, já criaram o chamado Concílio de Nicéia e criaram a doutrina chamada Trindade, dividindo Deus em 3 pessoas. Aonde você vê na Bíblia Paulo ensinando que Deus é 3 em pessoa? Não existe. Efésios capítulo 4, verso 4, ele disse, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O batismo que Paulo batizou, lembra lá de Atos 19, verso 4, os convertidos, ele chegando ali, encontrou os convertidos de João, tinha sido batizado de uma forma, Paulo os rebatizou todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, se há um só batismo, Efésios 4:4, Paulo fala que há um só batismo, então é o batismo que eles, os apóstolos, batizaram. Você não encontra na Bíblia, em lugar nenhum batismo realizado dos títulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Em Mateus 28:19 foi a ordem de Jesus, ele pediu o nome. Pai não é nome, é título, filho é título, espírito é título. Como eu sou pai, sou filho, tenho um espírito, mas eu tenho nome, e você também. Você não vê nenhum dos apóstolos batizando usando esses títulos. Eles usaram o nome que Jesus pediu, em nome, que é Senhor
Jesus Cristo. Atos 4, verso 10 e 12. Debaixo do céu e em cima da terra não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual deveis ser salvos, senão este, Senhor Jesus Cristo. E ali estava aquele velho apóstolo, e ele predisse e disse que era aquilo que aconteceria. Entraria lobos vorazes para transtornar a sã doutrina. E disse também que continuava com a outra era que viria, esses espíritos errados. Agora observe, ali estava ele, colocando as bases para a igreja eleita de Cristo permanecer nela, nas bases da sã doutrina, do santo ensinamento. Gente, é tão simples ir para o céu, é só ficar com o que os apóstolos ensinaram, que é toda a Bíblia. Os apóstolos não chocaram em ponto nenhum com a Bíblia. Hoje é que os ensinadores de hoje criaram uma nova hermenêutica, uma nova interpretação, e choca com os ensinos dos apóstolos. E isso é o que Paulo diz, são lobos que viria para trazer confusão na mente das pessoas. O que este profeta veio fazer para nós hoje, nesta última era, nos trazer de volta a palavra original. Lembra de Jesus profetizando desse profeta? Leia lá, Mateus 17:11, ele diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, os ensinamentos dos apóstolos que ao longo do tempo os ensinadores transtornaram, mudaram. Mas o virá, Jesus falando do futuro, virá o ministério de Elias para restaurar. A palavra restaurar quer dizer trazer de volta ao original evangelho apostólico.